E aí, aqui é o Node, imagine só, após invadir uma casa abandonada, um casal sobe para o quarto e enquanto Tina vai para o banheiro, Ronan desce para preparar o jantar. Ao sair do banheiro, a jovem se depara com seu namorado olhando pela janela e tenta chamar sua atenção, mas é totalmente ignorada. De repente, o verdadeiro Ronan entra pela porta e Tina percebe que viu algum tipo de fantasma ao lado da janela. Quando tenta contar para seu namorado o que viu, a jovem é ignorada mais uma vez, pois Ronan está convencido de que ela está apenas tentando assustá-lo. No entanto, ao descer para a cozinha, Tina se aproxima da janela para fechar as cortinas e mais uma vez é surpreendida pelo fantasma. De repente, as luzes se apagam e Ronan acende uma lanterna para olhar os arredores. Nessa hora, eles se deparam com o espírito que habita aquela residência e acabam sendo atacados. A partir de então, os boatos a respeito de Neffville se espalham e Yagan recebe ordens para fechar a residência temporariamente, apesar dos protestos de Anthony, que se ofereceu para ser morador e cuidar daquela casa. No ano seguinte, uma família chega à cidade e tenta conseguir um táxi para levá-los até sua nova casa, porém nenhum motorista se atreve a dirigir até Neffville, que ficou amplamente conhecida como uma casa mal assombrada. Após alguns minutos de negociação, Kiran se oferece para levar a família e durante o trajeto aconselha a Aditya a procurar outra casa para alugar, pois há boatos de que um espírito furioso vive naquele lugar. Ao ouvir isso, Banco fica apavorado e se aproxima de sua mãe, mas Anjali garante que não há motivos para ele se preocupar. Quando começa a se aproximar da residência, o motorista estaciona o carro para que os passageiros possam descer e afirma que eles terão que seguir andando a partir dali. Ao chegar em sua nova casa, Aditya e sua família são recebidos por Yagan, o zelador, que apresenta todos os cômodos para os novos moradores. Antes de assinar os papéis, Aditya pergunta sobre os rumores que ouviu a respeito daquela casa desde que chegou na cidade, mas Yagan afirma que todos eles são infundados e diz que a casa só está vazia porque o dono passou a morar nos Estados Unidos. Assim que o zelador vai embora, a família começa a se familiarizar com sua nova casa, e Anjali prepara sanduíches para o jantar. Enquanto come, o trio não percebe que está sendo observado, mas a verdade é que o fantasma está sempre à espreita, aguardando o melhor momento para se manifestar. Alguns dias depois, Aditya se despede de sua família para ir trabalhar. Como ocupa o cargo de engenheiro sênior em um navio, o homem precisa estar presente nos cruzeiros e chega a passar meses longe de casa. Na segunda-feira, Anjali leva seu filho para a escola e o novato é recebido pelo diretor, que é famoso por roubar o lanche que as mães enviam para as crianças. Como é o primeiro dia de aula de Banco, Irani decide levá-lo até a sala de aula e apresentar o menino para seus novos colegas de classe. Porém, durante o recreio, Banco é perseguido por um garoto chamado Jojo, e a partir desse momento surge uma nova rivalidade. Enquanto isso, Anjali está em casa guardando suas compras de supermercado, mas quando vira de costas para pegar o restante dos produtos, a mulher percebe que alguns itens desapareceram do balcão. Não demora muito até que ela perceba que há um homem do lado de fora da janela roubando suas compras, então Anjali se prepara para atacá-lo. Ao perceber que a nova moradora está segurando um pedaço de madeira, Anthony tenta fugir, mas é perseguido. Na tentativa de acalmar a fúria da mulher, ele afirma que só foi até lá para pegar algo para comer, mas Anjali fica ainda mais raivosa quando descobre que aquele homem é descaradamente um ladrão. Após uma longa perseguição, ambos decidem fazer uma pausa para descansar, e Anthony acidentalmente quebra a louça que estava guardada dentro de uma caixa de papelão, então Anjali o expulsa de sua casa. Na escola, durante a aula de artes, Jojo aproveita que Banco está distraído para estragar o seu desenho, e em troca o menino suja a camisa do seu rival de tinta. Por sorte, aquela é uma tinta invisível, que desaparece segundos depois de manchar o tecido. Na tentativa de impressionar seus colegas, Banco afirma que seu pai trouxe aquela tinta da África do Sul, e Jojo o convence a usar aquela tinta para sujar o uniforme de Prasad. Enquanto espera o inspetor se aproximar, Banco se prepara para arremessar a tinta, mas acaba atingindo o diretor. Para piorar a situação do garoto, Jojo trocou os recipientes de tinta com o objetivo de
causar problemas pro novato. Quando percebe que a tinta não desapareceu, Banco percebe que foi sabotado e sua mãe é chamada para comparecer à diretoria. Ao ver o diretor coberto de tinta, Anjali começa a rir, pois ficou surpresa com a travessura de seu filho. Porém, mesmo achando engraçada aquela situação, a mulher repreende seu filho e garante que Banco se comportará de agora em diante. Quando descobre que toda essa confusão aconteceu porque Jojo trocou as tintas, Anjali obriga os meninos a fazerem as pazes e convida Jojo para ir até a sua casa para brincar com Banco. No entanto, quando descobre que o menino mora em Neffville, Jojo decide manter distância do lugar, pois todos dizem que aquela casa pertence a um fantasma. Como não acredita que fantasmas existem, Anjali segue sua vida tranquilamente, ignorando todos os boatos, e ao anoitecer ela vai dormir ao lado de seu filho, já que Aditya está viajando a trabalho. No meio da noite, Banco acorda com uma forte luz batendo em seu olho e se levanta para seguir uma sombra que aparece na parede. Após descer as escadas, o menino caminha até a geladeira para pegar um pote de sorvete, e enquanto devora a sobremesa, ele se depara com um fantasma. Apavorado, Banco começa a chamar por sua mãe, mas quando Anjali aparece, o fantasma já foi embora. Quando descobre que seu filho tomou sorvete sem sua permissão, a mulher fica profundamente irritada e ordena que ele retorne para o quarto. Enquanto está deitado na cama, o menino não consegue dormir, pois se deu conta de que a tigela para onde foi transferido o sorvete simplesmente desapareceu. Curioso para descobrir onde foi parar o recipiente, Banco desce novamente para procurá-lo, mas precisa ir atrás do objeto, que por algum motivo está se movendo sozinho. Durante a perseguição, o garoto se depara com um homem desconhecido e corre para se esconder. Porém, ao perceber que aquele invasor não é uma ameaça, Banco questiona o motivo da visita e o homem afirma ser o espírito que assombra aquela casa. Segundo Buffynaff, aquela residência pertence à sua família, portanto o menino e sua mãe devem ir embora. Quando percebe que seu plano de assustar Banco não está dando certo, Buffynaff percebe que ele não é uma criança comum e começa a se perguntar se é mesmo um fantasma. Nesse momento, Buffynaff sai da casa para assombrar um homem que está passando do lado de fora, e ao vê-lo fugir, o fantasma confirma que ainda está desencarnado. Na manhã seguinte, Banco tenta contar para sua mãe o que aconteceu durante a madrugada e afirma que agora tem um novo amigo, mas Anjali chega à conclusão de que tudo não passou de um sonho e envia seu filho para a escola. Nesse dia, Anjali encontra Anthony bisbilhotando do lado de fora e decide contratá-lo para ajudar a limpar sua casa, já que nenhuma outra faxineira aceitou a proposta de trabalhar em Neffville. Enquanto varre as folhas secas para fora, o homem é perseguido pelo fantasma, que caminha arrastando a vegetação de volta para a porta de entrada. Nesse momento, Anthony chega à conclusão de que o fantasma que vive naquele lugar está tentando lhe pregar uma peça e abre a porta para ir falar com Anjali. Porém, assim que a porta se abre, as folhas que estavam do lado de fora começam a voar para dentro da casa e o sem-teto leva uma bronca. Enquanto Anthony tenta trabalhar para ganhar dinheiro e comprar bebida, Buffynaff faz de tudo para atrapalhá-lo, e ao ver um de seus vasos ser quebrado, Anjali expulsa o homem de sua casa mais uma vez. Frustrada com todos os últimos acontecimentos, Anjali liga para seu marido e tenta convencê-lo a voltar para casa para que eles possam procurar outra casa. Quando percebe o quão estressada sua mãe está, Banco traça uma estratégia para ajudá-la com a casa para que eles não tenham que se mudar. Durante a madrugada, o menino aguarda a chegada de Buffynaff e o convida para participar de um desafio. Dessa forma, Banco convence o fantasma a ajudá-lo a limpar a casa e colocar todos os objetos no lugar. Graças aos seus poderes de fantasma, Buffynaff consegue se livrar de todas as folhas secas e teias de aranha em um passe de mágica e organiza todos os móveis da sala num piscar de olhos. Após inspecionar todo o serviço, Banco volta para o quarto, pois precisa descansar para ir à escola no dia seguinte. Pela manhã, quando se levanta e vê sua casa toda organizada, Anjali chega à conclusão de que foi Anthony quem fez todo o trabalho e decide pagá-lo pelo excelente serviço. Enquanto sua mãe prepara o café da manhã, Banco brinca sozinho no terraço e está jogando cricket quando vê sua bola ir em direção ao térreo. Quando se aproxima da escadaria, o garoto é surpreendido pela repentina aparição de Buffynaff e acaba sofrendo uma queda causada pelo susto. Ao ver o menino prestes a cair da escada, o fantasma tenta segurá-lo, mas a mão dele atravessa o corpo de Banco e o menino desmaia devido ao acidente. Imediatamente, Anjali corre para acudir o seu filho e Buffynaff tenta ajudá-la, mas a mulher não consegue vê-lo.
Quando chega ao hospital, Anjali tenta explicar o que aconteceu, e o médico ordena que os enfermeiros levem o menino para a sala de ressonância magnética para verificar se houve alguma hemorragia interna. Alguns minutos após o exame, o doutor aparece para informar Anjali que seu filho está livre de complicações, mas ainda não acordou. Na manhã seguinte, depois de quase 24 horas de internação, Banco finalmente recupera a consciência e, ao ser questionado sobre a causa do acidente, ele afirma que apenas escorregou em um degrau da escada enquanto tentava pegar sua bola de cricket. Quando Anjali sai para ligar para o seu marido, Buffy se aproxima para falar com Banco e pede perdão ao garoto por não ter conseguido segurá-lo. Neste dia, Yagan recebe uma ligação de Vijay Neff, o proprietário de Neffville, e descobre que ele estará na cidade na próxima semana. Desde que Banco saiu do hospital, Buffy fez a promessa de que pararia de assustar as pessoas e passaria a usar seus poderes para o bem. A partir desse dia, o fantasma passou a cortar as unhas e se vestir melhor para acompanhar o menino na escola. Mesmo sabendo que ninguém além de Banco conseguirá vê-lo, Buffy passa a se preocupar com sua própria imagem e se torna o principal torcedor de Banco quando o assunto é esportes. Após ficar em segundo lugar numa competição de salto em distância e ir muito mal em todos os outros esportes, Banco pede a ajuda de seu novo amigo para vencer a corrida com obstáculos, mas Buffy se recusa a ajudá-lo a trapacear. Em vez disso, o fantasma ajuda o menino a recuperar sua autoconfiança, e graças a esse incentivo, Banco termina a competição em primeiro lugar. Insatisfeito por ter perdido a bicicleta que foi entregue como prêmio para o grande campeão, Jojo conta com a ajuda de alguns de seus colegas para atrair Banco para uma armadilha, para testar se o fantasma de Neffville irá ajudá-lo a sair. Porém, quando se aproxima do poço, Jojo acaba caindo lá dentro e é abandonado por seus supostos amigos. Minutos depois, Banco está passando pelas redondezas com sua nova bicicleta quando escuta os gritos de Jojo e se aproxima para verificar se ele está bem. Enquanto pensa em uma forma de tirar o garoto dali, Banco descobre que Jojo pretendia jogá-lo naquele buraco para descobrir se o fantasma iria salvá-lo. Ao ouvir isso, Banco fica furioso e decide ir embora, mas é interrompido por Buffy, que o aconselha a perdoar seu colega. Em seguida, o fantasma orienta o garoto a estender a mão para Jojo, e ao fazer isso, Banco vê seu braço se esticar para alcançá-lo. Depois de ajudar o menino a retornar à superfície, Banco pede que ele não conte para ninguém o que aconteceu, mas Jojo não cumpre a promessa. Quando fica sabendo sobre os boatos que estão circulando pelos corredores, o diretor mais uma vez marca uma reunião com Anjali e diz que ela terá que matricular Banco em outra escola, caso o menino continue contando histórias sobre fantasmas. Ao chegar em casa, Banco leva uma bronca de sua mãe, então decide continuar mantendo Buffy em segredo. Porém, na semana seguinte, quando é designado para apresentar uma peça na escola, o menino decide encenar a noite em que conheceu o fantasma. Para a maioria das pessoas sentadas no auditório, aquela era apenas uma história criada na cabeça de um garoto, mas Xena, mãe de Jojo, afirma que Banco está usando roupas muito parecidas com as que Kailash Neff, o fantasma de Neffville, usava quando era vivo. Nesse momento, a ficha de Anjali começa a cair, e a mulher percebe que talvez seu filho estivesse sendo sincero quando disse que é amigo de um fantasma. Naquele dia, Yagan foi se encontrar com Vijay Neff, filho de Kailash Neff, e descobre que ele pretende vender a casa de seu pai para um empresário. Porém, antes de fechar negócio, Pradhan precisa ver a casa pessoalmente e invade a residência com seus advogados, sem a permissão de Anjali. Enquanto a moradora tenta barrar aqueles homens, Buffy se manifesta e usa toda a sua ira para expulsar os invasores. De repente, o chão e as paredes começam a tremer, e todas as portas e janelas se movem rapidamente devido ao terremoto, que atingiu somente aquela propriedade. Quando os compradores vão embora, as portas se fecham e tudo volta ao normal. Nesse momento, Banco começa a falar com seu amigo invisível e o convence a aparecer para sua mãe. Após se apresentar, o fantasma conta o real motivo de estar preso àquela casa. Segundo ele, anos atrás, seu filho Vijay se mudou para os Estados Unidos a trabalho, e desde então, Nirmala, sua esposa, nunca mais foi a mesma. Quando não estava sentada na varanda aguardando o retorno de seu filho, Nirmala estava ao lado do telefone, esperando uma ligação que quase nunca chegava. Pouco tempo depois, a esposa de Kailash faleceu, e então seu filho apareceu para o velório acompanhado de sua esposa e filho. Ao ver seu avô, o menino correu para abraçá-lo, e só então o homem se permitiu
permitiu chorar. Algumas semanas depois, ele recebeu a notícia de que Vijay estava tentando vender a casa sem sua permissão e conseguiu barrar a transação. O objetivo de Vijay era levar seu pai para morar com sua família nos Estados Unidos e vender aquela casa, mas para Kailash aquele lugar era muito especial, pois foi ali que ele passou grande parte da vida ao lado de sua amada. Sendo assim, ele decide permanecer na residência enquanto seu filho retorna para a América. No dia seguinte, durante a despedida, Kailash se agarrou ao seu neto e não queria deixá-lo partir. No entanto, sua nora tira o menino à força dos braços do avô e Vijay vai embora com sua família. Ao ver seu filho se afastando, Kailash tenta ir atrás dele, mas acaba tropeçando no degrau e cai da escada. Após o acidente, o homem se levanta para falar com seu filho uma última vez, mas Vijay entra no táxi e segue para o aeroporto. Frustrado, Kailash retornou para casa e, para sua surpresa, encontrou seu próprio corpo caído aos pés da escadaria. Nesse instante, ele percebeu que estava morto. Desde então, Kailash tem vivido como um espírito moribundo, vagando por aquela casa e afugentando qualquer pessoa que tentasse morar ali. No entanto, quando conheceu o banco, algo em Kailash mudou e seu espírito foi transformado, mas ele ainda não se tornou capaz de perdoar o seu filho. Seu ressentimento por ter sido abandonado faz com que Kailash esteja determinado a jamais deixar aquela casa, e agora ele quer que Banco também permaneça ali para sempre. Ao ouvir isso, Anjali começa a se desesperar, pois sua família acaba de ser sentenciada a nunca mais sair daquele lugar. Algum tempo depois, Aditya volta para casa e, após confirmar com seus próprios olhos a existência do fantasma, ele vai até o templo com sua esposa para pedir orientação. Segundo o sacerdote, a única forma de permitir que a alma de Kailash descanse em paz é por meio de uma cerimônia pós-morte. Como Vijay estava no exterior e não retornou para o velório do próprio pai, Kailash não teve alguém que fizesse esse ritual de passagem para ele, por isso permanece preso à terra. Ao descobrir que Vijay está na cidade, Aditya não pensa duas vezes para ir falar com ele, mas o homem afirma não acreditar nessa história de fantasma. Dessa vez ele pretende vender a casa de sua família e deixar a cidade para sempre, pois não quer ter nada que o vincule àquele lugar. Quando descobre que Vijay está planejando partir em breve, Aditya tenta convencê-lo a pedir perdão ao seu pai antes de ir embora, mas o homem insiste em manter seu orgulho e diz que não há nada do que se desculpar. Nesse momento, Aditya revela que sua família está realizando uma cerimônia póstuma para que a alma de Kailash possa descansar em paz, e convida Vijay para participar, mas o homem diz que nos Estados Unidos não é costume realizar esse tipo de cerimônia, e mesmo assim os espíritos conseguem fazer a passagem. Sendo assim, ele se nega a participar daquele ritual e afirma que voltará para buscar as chaves de Neffville no dia seguinte. Ao retornar para casa, Aditya explica para o seu filho o intuito do ritual que eles realizarão no dia seguinte, e o menino corre para dar a notícia para Kailash. Quando descobre sobre a cerimônia, o fantasma promete que sempre estará observando o garoto lá de cima e pede que Banco prometa que também se lembrará dele. Pela manhã, o sacerdote se desloca até Neffville para dar início ao ritual junto com a família de Aditya e os pais de Jojo, que também eram muito próximos de Kailash. Durante a celebração, Banco convence o fantasma a se juntar à sua família, e o homem observa atentamente cada movimento do garoto, pois não sabe se algum dia poderá vê-lo outra vez. De repente, Kailash vê seu filho entrando pela porta e fica paralisado, pois a última vez que o viu foi no dia de sua morte. Ao chegar no segundo andar, Vijay vai visitar o antigo quarto de seus pais e chora abraçado ao retrato de sua mãe. Em seguida, o homem se junta aos moradores de sua antiga casa e começa a orar com eles pela salvação de seu pai. Ao presenciar essa atitude, Kailash consegue perdoar o seu filho e se sente pronto para partir. Quando vê seu amigo desaparecer, Banco se levanta para procurá-lo, pois não sabia que ao final da cerimônia, o fantasma iria embora. Na mente do garoto, aquele ritual serviria apenas para garantir a salvação de Kailash, mas isso não significava que ele desapareceria para sempre. Então, quando descobre que seu amigo realmente foi embora, Banco abraça sua mãe e começa a chorar, o que deixa Vijay ainda mais emocionado, pois ele teve a confirmação de que o espírito de seu pai ficou preso naquela casa durante todos esses anos. Arrependido pelas atitudes que tomou no passado, Vijay tenta compensar de alguma forma e entrega aquela casa para Banco, pois sabe que seu pai gostaria que o garoto ficasse com ela. Nesse instante, Banco corre para o terraço
colapso e ao olhar para o céu ele vê o espírito de seu amigo se transformar em uma estrela, que irá acompanhá-lo para o resto da vida. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!